Fala, meus consagrados, tudo bem com vocês? Bicho Folha aqui. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre notação científica. É isso mesmo. Tá estudando para uma prova, tá fazendo exercício e não tá conseguindo entender sobre esse conteúdo? Relaxa, fica tranquilo, que nesse vídeo você vai aprender a técnica para não errar questões envolvendo notação científica, beleza? Então, sem delongas, bora pro vídeo, solta a vinheta e vrum! Vamos lá, primeiramente, para que serve notação científica? Olha só, notação científica é uma técnica que nós temos que utilizar para escrever números que são extremamente grandes ou números que são muito pequenos. Então lá na física, na matemática, na química, se você pretende estudar aí uma engenharia, com certeza você tem que aprender esse conteúdo. Então você deve estar se perguntando: aonde que eu vou usar essa tal de notação científica no meu dia a dia? Imagina que você está fazendo uma prova qualquer, uma prova aí do ensino médio, está no primeiro ano do ensino médio, vai cair o conteúdo de notação científica e tem uma questão que envolva a massa da Terra. Imagina se você precisasse escrever um número que representa a massa da Terra. Você acha que esse número é grande ou pequeno? Extremamente grande, não é verdade? Olha só, já pesquisou no Google qual que é o valor da massa da Terra? Não? Beleza, eu tenho aqui, ó. Olha só, qual que é a massa da Terra? Tá vendo esse número absurdamente grande? É isso mesmo. Esse número representa a massa da Terra. É muito grande esse valor. Então é difícil até para fazer a leitura. Imagina se tivesse uma fórmula lá na física que tivesse que colocar esse número para fazer as contas. Você teria muita dificuldade, não é verdade? Até para escrever é difícil. Então a notação científica nos ajuda a reescrever. Olha só essa palavra, eu vou reescrever esse número que é muito grande de uma maneira muito mais reduzida, uma maneira que eu consiga fazer as contas e manipular as equações, os valores sem muita dificuldade. Então é extremamente útil. E outra coisa, e se eu falo sobre a massa de um elétron, você acha que a massa do elétron é grande ou pequena? É pequena, não é verdade? É uma massa minúscula. Então, qual que seria o valor da massa de um elétron? Nunca pesquisou também? Olha só, a massa do elétron é esse valor aqui, 0,000009109. É um número muito pequeno, não é verdade? Pois então, existe uma forma de reescrever esse número que é muito pequeno, sumir com esse monte de zero e poder utilizar esse valor nas equações de forma muito mais simples, de forma que você manipule esses números, faça sua conta sem muita dificuldade, porque se for colocar esses números, até a nossa calculadora não consegue colocar esse tanto de zero. Imagina a hora de fazer as contas. Então seria um grau de dificuldade muito grande. Então na notação científica a gente consegue reescrever, olha só, reescrever esse número que é muito pequeno de uma forma muito mais simples, beleza? E qual que é a técnica para reescrever esses números? É a seguinte: para realizar os nossos cálculos, as nossas conversões, nós vamos utilizar a seguinte relação. O número que a ser transformado, ele tem que virar algo com essa cara. Tem que ser um número que vai ser um valor n, que tem que ser um número entre 1 e 10, multiplicado por 10 elevado a nzinho. Esse nzinho vai ser um número inteiro. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 5, menos 30, desde que seja um número inteiro. Já o nzão, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, 1,1, 1,2, 1,57, 3, 4, 5, 7,77, 9,99, só não pode passar de 10. O 10 também não pode ser 10, tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Pode ser 1? Sim, pode ser 1. Pode ser 10? Não, tem que ser menor do que 10, beleza? Então vamos lá para alguns
exemplos de como é que a gente aplica essa fórmula aqui, mostrando assim, nossa pessoal, não consigo saber que fórmula é essa na prática, como é que a coisa acontece. Vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, vejam só. Vamos começar por números que são grandes. Então tem aqui, ó, 181.500, o outro aqui 5.210.000 e por último 99.815.000. São números que são muito grandes. E como é que a gente vai fazer a conversão? Tá vendo que eu deixei a fórmula aqui no cantinho, certo? Deixa ela quietinha aí que nós vamos utilizar essa fórmula. Mas antes de resolver esse exercício, eu vou te falar a seguinte situação. Imagine agora que eu te dê de presente 10 mil reais. Eu vou te dar para você 10 mil reais. Você vai ficar muito feliz, certo? Eu ficaria muito feliz. E aí você, com esse dinheiro, você vai passar sua felicidade, vai divulgar sua felicidade com seus amigos lá na roda de conversa. Poxa, eu ganhei um dinheirão. E aí você chega para os seus amigos e fala o seguinte: galera, olha só, o professor Ebert me deu 10 mil reais e 0 centavos. Você fala dessa maneira que eu te dei 10 mil reais e 0 centavos? Não, você só fala que eu te dei 10 mil reais. Por que você não fala 10 mil e 0 centavos? Está errado falar isso? Você deve ter respondido que não, né? E não está errado você falar 10 mil reais e 0 centavos. Só que não há necessidade. Esse 0 centavos é um número que para você naquela situação não é significativo. Você não precisa comentar sobre esses 0 centavos. Então, quando eu tenho números que são muito grandes, nós não escrevemos o vírgula zero neles. Mas onde que estaria essa vírgula zero? Estaria aqui no finalzinho. Mas a gente não escreve. Por quê? Porque não é relevante. A gente não diz 180.500 e 0. A gente só fala 181.500. Esse vírgula zero a gente omite, a gente ignora. Mas ele existe, ele está ali. E nós temos que considerar esse vírgula zero na hora de utilizar essa fórmula. E como que a gente vai usar? Primeiro, vocês lembram que eu falei que esse n tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, essa vírgula ela irá se mover para a esquerda até que esse número, que é muito grande, né, 181.500, vire algo entre 1 e 10. Então, vamos mover essa vírgula. Se eu chegar essa vírgula para cá, que número que fica? 18.150, certo? Se essa vírgula chegar para cá, olha só, vou até apagar essa outra. Apaguei aqui. Que número? Deixa eu reescrever essa vírgula melhorzinho aqui. Olha só, vírgula. Que número é esse? Ah, professor, você que está olhando vai falar. É 18.000, aliás, e 150, certo? Beleza. E se eu andar mais um pouquinho, vou chegar ela para essa posição. Vou apagar aqui de novo. Que número é esse? Ah, professor, agora é 1.815. Beleza, é maior do que 10, não é? Sim. Então ela tem que andar mais uma vez. E agora? Ah, agora é 181,5. Não está menor do que 10. Tem que andar mais. E agora? Agora é 18,15. Está chegando perto, né? Mas 18 ainda é maior do que 10. Ele vai ter que andar mais uma casinha aqui para a esquerda. Beleza. E agora? 1,8. 1,8 é maior do que 1? Sim, né? 1,8 é maior sim do que 1. É menor do que 10? Sim, 1,8 está entre 1 e 10. Então, beleza, a vírgula ela tem que se mover desde essa posição aqui final até chegar nesse 1,8. E quantas vezes que essa vírgula andou aqui para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então, a vírgula andou 5 casinhas. Então, como que eu vou reescrever esse número? Da seguinte maneira, eu coloco 1,8, repito o 15, porque esse 1 e o 5 vai ser um algarismo significativo aqui na hora da nossa transformação.
E quantas vezes que ela andou para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Esse n seria o nosso 1,815. Eu vou multiplicar por 10, da mesma forma que a nossa relação aqui, elevado a quanto? A n. Esse n aqui tem que ser o número de casinhas que ele andou para a esquerda, que no nosso caso foi 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na nossa potência de 10 o número 5. Ou seja, o resultado final da nossa conversão do nosso número para a notação científica é de que 181.500 equivale a 1,815 vezes 10 elevado a 5, 10 à quinta. Então, aí você deve estar se perguntando, e esses dois zeros? Esses dois zeros não são significativos, eles estão à direita do nosso número, eles estão depois da vírgula aqui do lado direito. Eles não são significativos para o nosso caso, beleza? Você não precisa reescrever esses zeros, beleza? Agora, vamos para o próximo exemplo, que é o 5.210.000. Agora vocês já sabem que existe uma vírgula aqui no final que a gente não precisa de ficar reescrevendo toda vez que a gente coloca esse número, porém nós vamos considerar ela na hora de fazer a nossa conversão aqui. Então, olha só, essa vírgula tem que andar até qual posição? Isso mesmo, até o que? O 5,2. Se ela chegar até aqui antes do 5, fica 0,5. Então, 0,5 é menor do que 1. E se vir aqui depois do 2, vai ficar 52. 52 passou de 10. Então, tem que ficar nessa posição para o número ficar 5,21. Então, esse número vai ser 5,21. Lembrando que esses outros zeros que vão aparecer aqui à direita não vão ser significativos. E qual que é a potência? Que eu vou multiplicar isso por 10 elevado a alguma potência. Que potência vai ser essa? Vamos olhar aqui quantas vezes que essa vírgula vai se mover aqui para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a vírgula andou 6 casinhas para a esquerda, eu vou colocar 10 elevado a 6. Beleza. E nesse último exemplo de números que são grandes, nós temos aqui esse número que é 99.815.000. Que número que vai ser este em notação científica? Então, primeiro, a vírgula tem que chegar até qual casinha? A vírgula tem que chegar até essa casinha aqui do 9,9815, não é? Porque se chegar até aqui antes do 9, vai ficar 0,9, que é um número menor do que 1. E se ficar aqui depois desse outro 9zinho aqui, vai ficar 99,815. 99 passou de 10. Então, tem que estar nessa posição, 9,9815. Então, já vou anotar esse número aqui, 9,9815 multiplicado por 10 elevado a quanto? Agora eu vou ter que contar quantas casinhas que ele se moveu para a esquerda. Então, vamos lá. A vírgula estava nessa posição, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, por fim, 7. Se ele teve que andar 7 casinhas para chegar até o 9,98, então eu vou colocar 10 elevado a 7. Beleza? Isso é com números que são grandes. Então você viu que nós tínhamos números extremamente grandes. Para convertê-los em notação científica, nós fizemos dessa maneira. Agora, e quando eu tenho números que são extremamente pequenos, que é esse caso, 0,000115, 0,0000526 e esse outro aqui por último, vários zeros aqui, 9915.
como que eu faço a conversão desse número? Veja só, a técnica é a mesma, você vai ter que mover essa vírgula até que apareça um número que seja entre 1 e 10. Então veja só, vamos olhar esse primeiro exemplo. Olha só, a vírgula está aqui nessa posição, certo? Essa vírgula tem que andar até qual posição? Imagina que essa vírgula ande até aqui, ó. Que número que ficaria? Esqueça tudo aqui que está antes desse zero. Ficaria 0,115. 0,115 é maior do que 1 e menor do que 10? Não. 0,115 é menor do que 1. Então a vírgula até essa posição não é interessante para a gente. Ela tem que andar mais uma casinha para a direita. Então, se essa vírgula anda até essa posição, esses outros números, esses outros zeros que aparecem antes do 1 não vão ser significativos. Então, só esse 1,15 que vai ser interessante para a gente, vai ser números significativos. Então, 1,15 é maior do que 1 e menor do que 10? Sim, né? 1,15 é maior do que 1, está entre 1 e 10. Então, beleza, a vírgula tem que andar até essa posição, o 1,15. Então, vamos analisar quantas casinhas essa vírgula deve andar para a direita até chegar esse 1,15. Ela estava aqui nessa posição, certo? Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4. 4 casinhas para a direita. Então, na hora de converter, quem vai ser esse nzão? Vai ser o nosso 1,15, que foi até a posição que a vírgula andou. Vezes 10. 10 elevado a quanto? Aí você deve estar falando, andou 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita. Então, vai ser 10 elevado a 4, certo? Parcialmente correto, porque o valor 4 vai entrar na potência, mas não é 4 positivo, é 4 negativo. Nossa, professor, então você está complicando tudo. Calma. Na potência, essa potência de 10 vai ser um número negativo se a vírgula andar para a direita. Então, nesse caso aqui, a vírgula não está andando para a esquerda. Lembra do exemplo com números que eram grandes, que estava no exemplo no slide anterior? Olha só, nesse exemplo a vírgula estava nessa posição e ela foi andando para a esquerda. Por isso, esse número inteiro que aparece aqui junto com a potência, ele tem que ser positivo. Já no nosso outro exemplo de números que são pequenos, a vírgula estava nessa posição e ela andou para a direita. Então, se a vírgula vai andar para a direita, grava na sua cabeça. Se a vírgula anda para a direita, o expoente que vai aparecer aqui na nossa potência de 10 é um número negativo. É só você analisar quantas casinhas que a vírgula andou e colocar um sinalzinho de menos. Isso denota que um número ele é pequeno, beleza? Então, potências negativas são para especificar números que são pequenos. Grava isso na sua memória, beleza? Então, vou apagar aqui. Fizemos a conversão desse primeiro exemplo. Vamos partir para o segundo, que é o 0,000526. A vírgula está nessa posição, deixa eu apagar aqui. A vírgula está nessa posição e ela tem que andar até qual número? Até o 5,26, certo? Porque se vir antes do 5,26, vai que ficaria 0,526. 0,500 alguma coisa é menor do que 1, então não está em notação científica. Se a vírgula fosse depois do 5 aqui no 52, ficaria 52,6. 52,6 é maior do que 10, não é? Então, não é notação científica. Notação científica, lembra, tem que estar entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que chegar até o 5,2. E quantas casinhas que ela vai andar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas que ela vai ter que caminhar. Então, nossa notação científica nessa conversão vai ser 5,26
vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Andou para a direita, não é? Se andou para a direita, você está falando de números que são pequenos, então o expoente tem que ser negativo. Então é menos 5. Por último, você já deve estar craque aí nesses exercícios. Então você já sabe que a vírgula tem que ficar aqui até o 9,915, porque 9,9 é menor do que 10, está entre 1 e 10. Então já repito o nosso Nzão, que nesse caso, o nosso Nzão aqui vai ser 9,915 multiplicado por 10. Você já sabe que a vírgula vai andar para a direita, então já coloca um sinalzinho de menos aqui no expoente. E agora a gente tem que saber quantas casinhas que nossa vírgula vai andar para a direita. Vamos analisar aqui. Ela está nessa posição, certo? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por fim, 7 casinhas. Então, se andou 7 casinhas, vai ser 10 elevado a menos 7. Fechou? Simples, não é? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não entendeu, volta esse vídeo um pouquinho para você rever novamente o passo a passo de como é que a gente faz. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei no início da nossa videoaula, que era da massa da Terra e da massa do elétron? Vamos voltar lá naquele exemplo para a gente estar fazendo esse exercício. Olha só, desafio para vocês agora. Resolva aí, 5 segundinhos para vocês resolver esse exercício, colocar esse número que é muito grande em notação científica. Vai lá, faz esse teste, eu estou vigiando. Fez? Dá um pausa no vídeo e eu vou esperar. Fez, não fez? Beleza. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui agora para vocês. Olha só, é um número muito grande, certo? Onde que a vírgula estaria nesse número que é muito grande? Agora você que viu o vídeo, prestou bastante atenção, você já sabe que a vírgula está aqui no finalzinho. A gente não coloca esse vírgula zero, mas ele está aqui, ó, no finalzinho. Certo. Então, até que posição que essa vírgula tem que caminhar? Bom, a vírgula tem que chegar até aqui, ó, para o número ficar 5,972, certo? Então, se você prestou bastante atenção, você sabe que se a vírgula viesse antes do 5, ficaria 0,59. 0,59 é menor do que 1. E se visse depois do 9 aqui, ficaria 59,72. 59 é maior do que 10. Então, 59 não é um número que está em notação científica. Então, nosso número, primeiro a gente coloca aquele Nzão. Quem vai ser o nosso Nzão aqui? Vai ser 5,972, porque todos os outros números não serão significativos para a gente. E qual que é a potência? Eu já vou colocar a potência de 10 aqui para não esquecer. 5,972 vezes 10 elevado a algum número. Nós já sabemos que essa potência vai ser positiva, certo? Por que positiva? Porque a nossa vírgula vai andar para a esquerda. Nós estamos falando de números que são extremamente grandes e nós vamos reescrever eles em notação científica. Números grandes, a potência é positiva. Então, se não gravou dessa forma, lembra, se a vírgula andou para a esquerda, potência positiva. Então, quantas vezes que essa vírgula vai andar para a esquerda? Vamos lá, está nessa posição. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. Isso aí, andou 23 para a esquerda. Então, o número que vai aparecer na nossa potência de 10 é o 23. Qual a unidade de medida? O quilograma. Então, olha só que praticidade. Imagina você ter que
escrever esse número em uma fórmula lá da física. Na engenharia, a gente usa muito esses números que são grandes ou pequenos. Então, olha só, esse número extremamente grande, como é que ele pode ser escrito? Dessa forma, bem mais simples, concorda comigo? Então, agora tem outro exemplo, não é? É o exemplo da massa do elétron. Olha só, vai estar aqui a massa do elétron. Então, lembrando, até aonde a nossa vírgula tem que andar. Você já sabe que é até esse 9,109, para que vire um número entre 1 e 10. Reescrevo 9,109 e eu sei que esse número vai multiplicar por uma potência de 10, de acordo com a nossa formulinha da notação científica. E qual número que vai aparecer nessa potência? Bom, nós vamos descobrir o número, mas antes esse número vai ser positivo ou negativo? Ah, professor, nós estamos falando de números que são muito pequenos. Olha, a massa do elétron é 0,000. Então, é um número muito pequeno. Então, já sei que essa potência aqui vai ser negativa. Ou agora resta saber qual o número que vai acompanhar essa potência. A vírgula não está nessa posição? Então, vamos contar quantas casinhas que ela vai andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, nossa potência que vai aparecer, o nosso expoente aqui vai ser o 31. 10 elevado a menos 31. Unidade de medida para a massa, quilograma. Beleza. É só isso que precisa saber sobre notação científica. Não é difícil. Se você não conseguiu digerir bem todo esse bololô de informação, volta no vídeo, assiste com mais calma, com mais tempo, que com certeza você vai entender. Não é tão complicado não, é simples, beleza? Meus consagrados, então é isso. Terminamos nossa videoaula sobre notação científica. Espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, deixe seu like aí, isso ajuda demais o meu trabalho. E já inscreve no meu canal também, para que o canal possa crescer e eu possa ter mais condições de produzir mais vídeos ainda como este para vocês. Herbert Folha aqui e foi!